Olá, graça e paz, tudo bem com você? Você já parou para pensar por que esperar em Deus pode parecer difícil demais? Por que às vezes parece que viver aquilo que o próprio Deus colocou no nosso coração parece demorar tanto? Hoje nós vamos entender que a demora reflete o cuidado de Deus em nos tornar alguém que não vai se perder, mas que vai permanecer nele, quando tudo aquilo que ele já colocou dentro de nós, dizendo que faria, se tornar realidade. Eu sou Simone Albino, seja bem-vinda a este canal. Todos os dias eu estou aqui para trazer reflexões bíblicas da Palavra de Deus para a edificação da sua vida, para que você venha fortalecer a sua fé, receber respostas de Deus através da Palavra do Senhor de forma simples, mas eu costumo dizer que é a Bíblia pura, sem mistura, para que nós venhamos ter este tempo de parar e meditar na Palavra de Deus. Por isso eu já te convido a se inscrever neste canal para que todos os dias você venha receber as notificações do YouTube e também ative então as notificações e você vai receber todos os dias os lembretes para você estar assistindo os vídeos, seguindo as nossas sequências de estudo e todos os dias parando um pouquinho para ter este tempo com Deus. Que você faça deste conteúdo seu devocional com o Senhor, que você permita que eu venha fazer parte da sua vida, transformando este tempo, transformando este conteúdo no seu devocional com Deus. Bom, como eu disse na introdução, hoje nós vamos falar sobre essas questões, o nosso tempo de espera, o nosso tempo de ser trabalhadas por Deus, enquanto nós esperamos para que aconteça aquilo que o próprio Senhor colocou no nosso coração. E para falar sobre não somente altos e baixos, como tempo de espera, como receber sonhos da parte de Deus no coração, não há nenhum personagem melhor para nós refletirmos hoje do que José no Egito. Nós vamos falar dele, por isso eu quero meditar com você Gênesis 41, do 41 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino, pôs um colar de ouro em seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: Ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Aqui nós lemos o ápice. Nós lemos o auge do cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha para a vida de José. Convenhamos que a parte da história dele que nós mais gostamos de ler, é tão bom você ver ali Deus com seu trabalhar perfeito, cumprindo as suas promessas na vida daquele que foi fiel, mas nós nunca podemos nos esquecer da trajetória, do que José passou para chegar neste momento, aonde houve fases da vida dele que só ele acreditou no que Deus faria. E ele passou por muitas coisas, longe da terra que conhecia, sozinho, distante da sua família. Ele lutou com tantas coisas, tanto externamente como também internamente. E alguns pontos eu quero trazer aqui é que José, ele esperou um total de 13 anos para que os sonhos que ele havia tido se cumprido. O relato bíblico mostra que ele tinha 17 anos ao receber os sonhos que Deus estava dando a ele. E aos 30 anos, ao ser nomeado governador do Egito. Esta passagem que nós lemos, José já tinha 30 anos. Ele passou por um período de preparação muito severo, marcado por provações, marcado pelo tempo. Então, vamos resumir aqui. José, ele enfrentou
traição, ele enfrentou cativeiro, falsa acusação e até a prisão. E mais do que isso, o esquecimento na prisão. Porque ali na prisão, José ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. O copeiro foi solto, mas esqueceu-se de José, deixando ele encarcerado por 2 anos. E o que eu quero trazer ao seu coração enquanto nós fazemos menção desta passagem bíblica? Que a história de José, ela nos encanta e ela nos fascina muito. Ela nos faz desejar a visibilidade, a honra que José teve ao chegar ao ápice, aonde o que Deus disse para ele se torna realidade, que foi aonde nós lemos aqui em Gênesis 41. Tudo aquilo que Deus havia mostrado para José que ele viveria, então se realizou. Mas nós precisamos entender que chegar ao nível que José chegou, nós também precisamos estar prontas e dispostas e disponíveis para viver também o que ele viveu, o processo, o tempo de preparo. E para muitos, olhar para este outro lado da história faz até mesmo com que ela perca a graça. Nós queremos, às vezes, os lugares altos, os lugares de visibilidade, mas Deus quer que nós venhamos ter, na verdade, o coração certo para vivenciarmos tudo isso. Deus não tem problema em dar riquezas, em permitir com que os seus filhos sejam honrados, estejam em lugares favorecidos de visibilidade. Deus não tem problema nenhum com isso, desde que nós estejamos cumprindo o seu propósito, mas acima de tudo, tendo em nós o seu coração. E isso, Deus, Ele trabalha para gerar em nós. Ele trabalha com o tempo e Ele trabalha com as circunstâncias à nossa volta. Isso é o que a história de José mais nos revela. E é nesses pontos que nós podemos tirar as maiores lições. Com tudo o que José passou, Deus esteve com ele por todo o tempo. Deus cuidou dos sentimentos de José, não deixou que ele ficasse com mágoa, rancor dos seus irmãos. E nem mesmo tivesse sentimento de vingança, ressentimentos. Ele não carregava nada disso dos seus irmãos, os irmãos que o traiu. Deus sustentou José e formou nele um coração fiel. E então nós entendemos que quantos de nós conseguimos lidar com a posição de honra que Deus pode nos colocar? Quantos de nós vamos permanecer fiel diante de riquezas, posições de poder e de autoridade? Dominar sobre pessoas. Faraó disse isso a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Ele tinha autoridade sobre pessoas. Então precisa também ter um coração que foi muito trabalhado, forjado em Deus, senão não está preparado para lidar com tudo isso. E sobre tudo isso, manter-se fiel. Um outro ponto também é se manter fiel, vivendo na cultura do Egito. E mesmo ali, rodeado por tantos outros deuses, permanecer reconhecendo que Deus era a razão dele estar ali. Permanecer reconhecendo que Deus era o verdadeiro Deus. A nossa maior dificuldade é nos mantermos fiéis na bonança. O tempo que está demorando a acontecer, o que Deus tem para a sua vida, está sendo o bastante para que você se torne o que Deus precisa que você seja, no lugar aonde Deus falou que vai te colocar. Então pode parecer que está demorando, mas fique em paz, descanse no Senhor, porque enquanto está demorando, Deus está trabalhando no seu coração. E não vai faltar o cuidado de Deus, não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar Deus na sua vida no momento de espera, mesmo também nos momentos de altos e baixos. O trabalhar, o preparar de Deus para o lugar onde Ele quer te colocar, exige que você confie o tempo todo de que Deus continue, que Deus
continua no controle. Por tudo que José passou, ele continuava crendo que Deus estava no controle. Ele continuava se lembrando dos sonhos que Deus havia dado e que Deus era poderoso para fazer eles acontecer. Eu tenho certeza que Deus já te deu sonhos, palavras e promessas, lugares aonde Ele te colocaria, coisas que Ele faria na sua vida, pois não se perdeu. As palavras que Deus te falou não se perdeu porque o tempo está passando. Deus só está trabalhando e te tornando fiel o bastante para permanecer nele quando tudo que Ele disse que faria por você vier a acontecer. Seja sustentada por Deus, seja fortalecida por Deus neste momento do preparo, porque em breve Deus fará coisas grandes e maravilhosas na sua vida. O que também marca a preparação de Deus nas nossas vidas é o seu de repente. Um dia, José amanheceu na prisão e neste mesmo dia ele foi levado a Faraó e nunca mais voltou para aquele lugar. De alguém que estava encarcerado, ele foi levantado como governador do Egito. Confie sempre no trabalhar de Deus e o de repente dele também vai acontecer em um dia normal, em um dia comum. Amém? É maravilhoso servirmos ao nosso Deus, buscarmos a face do Senhor, porque palavras como essa nos enchem de esperança nos dias em que nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo na nossa vida. E tudo que nós podemos fazer é continuar olhando para Deus, é continuar a crer. Então faça isso hoje. Amém? Fica com esta reflexão no seu coração. Amanhã eu tenho este encontro marcado com você de novo, eu, você e a Palavra de Deus para meditarmos nas lições da Bíblia para as nossas vidas. Amém? Eu espero você amanhã. Até lá!